Boa noite, povo de Deus. Não é povo de Deus? Não são povo de Deus? São? Então, boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Deus nos ama, como diz a canção. E nos ama tanto, tanto, que agora Ele quer falar com você através da sua palavra. A palavra de Deus para nós é uma palavra de amor, é uma palavra de cura. A palavra de Deus é palavra de salvação. A palavra de Deus para nós é uma palavra de vida nova. Quem quer uma vida nova aí? Quem quer vida nova? Amém. Então pega a sua palavra em Êxodo, lá no comecinho das Sagradas Escrituras. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra. Eu sou casada com o Gelson, nós temos 5 filhos. E pela misericórdia e graça de Deus, aqui nessa paróquia, eu estou servindo no grupo de oração. Então nós estamos em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém ou socorro? Todo mundo encontrou? Quem não encontrou foi porque não achou? É? Foi porque não achou? Fala assim, mas você trouxe o celular? Você trouxe o celular? Trouxe? E a Bíblia? Ai, que bênção! Então vamos aplaudir quem trouxe. Que bênção! Amados, eu vou partilhar com vocês nessa noite essa passagem muito conhecida, acredito que de todos nós que estamos aqui nessa noite, que é a sarça ardente. Não sei se na tradução de outras Bíblias tem diferente o tema, mas na Bíblia da Ave Maria é a sarça ardente, amém? Então vamos ler. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzir o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. Versículo 2. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Versículo 3. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Versículo 6. Eu sou o Deus de Abraão, e ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Versículo 7. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. 8. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito, para uma terra fértil, espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Amém? Quem já conhecia essa palavra, ou pelo menos já tinha ouvido alguma vez, ergue a mão.
Amém. Amém. Mas tem muitas pessoas então que nunca tinham ouvido essa palavra. Amém. Essa palavra da sarça ardente é um encontro. É um encontro de Moisés com o Espírito de Deus. É o encontro de Moisés com Deus. Nós começamos lendo aqui na palavra que um dia, Moisés, ele vai além do deserto. Moisés, ele cuidava das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Moisés cuidava do rebanho do sogro dele. E fazer isso era rotina na vida dele. Era rotina na vida de Moisés, ele executar esse trabalho, ele realizar esse trabalho. Mas um dia, Moisés resolveu ir além do deserto. Ele resolveu ir além daquilo que ele já estava fazendo. E neste ir além, Moisés chegou até Deus. Ele chegou onde Deus estava. Fala para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado. Você chegou neste lugar e Deus habita aqui. Este lugar é uma terra santa. Esta igreja é um espaço santo. E você está aqui para se encontrar com Deus. Amados, foi isso exatamente que aconteceu. Moisés então, num dia comum, de trabalho, ele vai então realizar o seu serviço, e nesse ir além, ele vai ao encontro de Deus. E como que Moisés vai ao encontro de Deus? Moisés então começa a andar, começa a caminhar, e neste caminho ele chega até a montanha de Deus. Ora, a montanha de Deus é o próprio Deus. A montanha de Deus é o lugar onde Deus habita. Moisés então chega até a casa de Deus, até a presença de Deus. E quando Moisés chega à presença de Deus, diz aqui na palavra que Deus se apresenta a ele numa chama. O que é chama? Chama é fogo. No fogo. Então Deus, que é Espírito, que é fogo, se apresenta a Moisés em uma chama, em um fogo. Só que Moisés não sabia que aquele momento Deus estava se manifestando a ele. E aquele ir além do deserto, aquele ir um pouco mais, faz com que Moisés se encontre com Deus. Mas ele não sabia que era Deus. Deus vai revelar mais tarde para ele o que era aquela chama. Então Moisés vai e tem um encontro pessoal com Deus. Mas ele teve esse encontro e experimentou Deus por quê? Porque Deus atraiu ele. Deus aparece para ele. Aqui no versículo 2 vai dizer assim: o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Se você pegar no rodapé aí da tua Bíblia, pelo menos da Ave Maria, você vai ver que o que significa o anjo do Senhor é o próprio Deus. Esse anjo do Senhor é Deus. Então Deus aparece a Moisés nessa chama, nesse fogo. Ele atrai Moisés. E Moisés então ficou curioso. Por que ele ficou curioso? Porque ele olhava para aquela sarça, para aqueles galhos secos que estava pegando fogo, mas não se consumia. Quem já viu um galho seco pegando fogo aqui? Você já viu? O que acontece depois de alguns minutinhos? Ainda mais se for um galinho pequeno.
ele não vai virando cinza? Ele não vai acabando? Quando a gente participa, nas nossas festas juninas, quem já montou fogueira? Você monta fogueira na festa junina, não é assim? Você vai ali, arma aquela fogueira, vai colocando toco sobre toco. Quando a fogueira começa a pegar fogo, o que acontece com ela? Os tocos vão mudando de lugar, eles vão caindo, não é assim? Vai virando brasa, não é assim? Vai virando cinza. Só que Moisés percebia que aqueles galhos, aquela sarça, não ia se desmanchando. Não ia tomando uma forma. Aquilo lá era um fogo vivo. Era uma chama acesa. E com isso Deus atrai Moisés. E Moisés então vai fazendo o quê? Começa a fazer o quê? Se aproximar. Moisés começa a se aproximar de Deus. Começa a se aproximar da sarça ardente. Começa a se aproximar daquele fogo. E quando Moisés, ele se aproxima daquela sarça ardente, ele faz a experiência de Deus. Porque, amados, não basta saber que Deus é Deus, é preciso experimentá-lo. Fala para o teu irmão, você precisa experimentar Deus. Amados, não adianta saber quem é Deus. Não adianta saber que Deus criou a terra, o céu, você, enviou o seu Filho para nos salvar e ficar simplesmente no conhecimento. Nós precisamos experimentar Deus. Só que eu só experimento Deus quando eu me aproximo dele. E quando eu me aproximo de Deus, o que acontece comigo? Deus me enche com a força, com a graça do seu Espírito, do seu Espírito Santo. E então Moisés, ao se aproximar dessa sarça ardente, Deus, vendo isso, o que Deus faz? Deus chama Moisés. Quero dizer para você que Deus está te chamando. Deus está te chamando. E quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo. Ele chamou Moisés para quê? Para libertar o povo da escravidão do Egito. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo. E o primeiro chamado que Deus fez na tua vida foi no dia do teu batismo. No dia do teu batismo, Deus estava te chamando. Porque nesse dia, você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus está onde? Fala, está em mim. Eu só preciso me encontrar com Ele, porque Ele está em mim. Mas talvez você ainda não tenha se encontrado com Ele. E foi exatamente nessa curiosidade de Moisés, nesse ir além do deserto, nesse se aproximar de Deus, que ele vai fazer a experiência com Deus. Então ele chama Moisés para uma missão. Amados, Deus nos chama para a santidade. Deus nos chama para viver uma vida com Ele. Porque só é possível nós conhecermos a Deus se nós aproximarmos de Deus cada vez mais. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a Deus, mais você experimenta Deus. Quanto menos eu rezo, menos vontade eu tenho de rezar. Não é assim? É ou não é? Quanto mais eu busco Deus, mais vontade eu tenho de buscar. Não é assim? Quanto mais eu venho à missa, mais vontade eu tenho que vir. Quanto menos eu venho, menos vontade eu sinto. Não é isso que acontece conosco? Não é assim que nós funcionamos? Então nós precisamos fazer o quê? Ir também ao encontro de Deus. Eu queria que você aplaudisse a pessoa aí que está do seu lado, porque ela veio fazer isso essa noite. Ela veio nessa noite se encontrar com Deus.
Essa pessoa veio se encontrar com Deus. Sabe por quê, gente? Porque dentro de nós a fome e a sede de Deus. Dentro de nós há uma vida sobrenatural. A nossa vida é um mistério. Mas a minha também, sim, a sua também, de todos nós. Cada um que existe é um dom de Deus, é um chamamento de Deus para esta vida. Mas para viver só aqui? Não, para nós vivermos na eternidade. É isso que Deus sonha para mim. Fala para o teu vizinho aí, o que Deus sonha para você é você ao lado dele, aqui já nessa terra, porque precisa começar aqui, e você eternamente ao lado dele. Foi para isso que ele te criou. Amados, Deus te fez para o céu. Deus te fez para a eternidade. E isso nos é possível através de uma porta. De uma porta que se abriu para nós. A primeira porta que se abriu para nós foi o peito rasgado de Jesus na cruz. Quando o peito de Jesus foi rasgado na cruz por nós, a porta da salvação se abriu por nós. Através do seu sangue, da sua morte. As portas dos céus se abrem para nós quando o peito de Jesus foi aberto. E a porta da nossa salvação se concretiza no dia em que você foi batizado. Tem alguém aqui que ainda não é batizado? Não? Todos são? Então, no dia do teu batismo, no dia do teu batismo, pega a sua palavra e olha o que ele diz. Versículo 5. E Deus disse para ele o quê? Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que te encontras é uma terra santa. O padre Roberto Litieri diz que a Santa Missa é uma sarça ardente. Porque é na Santa Missa que Deus nos encontra conosco. Esse encontro que Moisés faz aqui na palavra com Deus acontece em toda a Santa Missa. Todo cristão, todo batizado que vem à Santa Missa, que vai a um confessionário, que vai receber a Eucaristia, ou vem a um grupo de oração, ele está se encontrando com uma sarça ardente. Aqui na Santa Missa, nós não vemos Deus como na chama, como Moisés viu. Nós vemos Deus na Eucaristia. Na Eucaristia, no altar, nós vemos o mesmo Deus que se manifestou na vida de Moisés e quer se manifestar na sua vida, porque é preciso fazer a experiência do amor de Deus. É preciso tirar as sandálias dos pés. E o que significa para nós tirar as sandálias dos pés? O que é para nós tirar as sandálias dos pés? Por que Deus diz isso para Moisés? É preciso tirar o que na tua vida hoje? O que você precisa tirar hoje na tua vida? O que você precisa deixar hoje na tua vida? Você precisa deixar o quê? Pensa um pouquinho. O que você precisa deixar? O que você precisa perder? Que talvez para você isso é maravilhoso, mas não é. O que você precisa tirar hoje da tua vida?
Qual é a tua escravidão? Você está sendo escravo do quê? Deus confere a Moisés a missão de libertar o povo do deserto. Qual é a tua escravidão? O que você precisa hoje colocar aqui aos pés da cruz? O que você precisa deixar nessa noite no altar do Senhor? É falta de perdão? É a mentira? É a mentira? É a fofoca? É a raiva? É o ódio? O que você precisa tirar na tua vida e colocar aqui aos pés de Jesus nessa cruz, nesse altar? Muitas vezes nós estamos escravos de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso querer. Muitas vezes nós somos pessoas controladoras, que queremos controlar todas as coisas. Então você pode pensar assim: então eu não devo controlar minha vida? Não confunde isso com responsabilidade. Nós devemos ter responsabilidade para com a nossa vida, para com a nossa família, para com os desejos de Deus, para com o nosso batismo. É preciso ter responsabilidade com o nosso batismo, porque nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Agora, ter controle de todas as coisas é diferente. Isso pode te deixar uma pessoa neurótica, obcecado, pode até te levar a uma depressão, a um síndrome do pânico, porque muitas vezes nós queremos controlar tudo, e quando nós queremos controlar todas as coisas, gente, significa que nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos pedir para que Deus reavive por essa chama e por esse fogo a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É preciso confiar nele e entregar a ele todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. E aqui vem dizer assim, que o que mais Deus quer que nós tiremos da nossa vida é o nosso pecado. É a nossa falta de fé, é a nossa falta de confiança em Deus, é a nossa falta de amor a Deus. Porque hoje muitos estão amando mais as coisas do mundo do que a Deus. Muitos hoje estão dando muito mais valor àquilo que vai passar do que aquilo que não vai passar. Diz para o teu irmão: Deus não vai passar. Ele é eterno. Você também é eterno. A tua alma é eterna. Você é importante para Deus. E eu quero dizer para você que o teu pecado nunca vai ser maior do que o amor e do que o perdão que Deus tem para te dar. Nunca o teu pecado, nunca a tua miséria, ela vai ser maior do que o amor e do que o perdão que Deus tem para te dar. Porque o amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer pecado que nós possamos cometer. E isso não significa para nós que então nós vamos relaxar, né? Então se Deus perdoa tudo, então eu estou livre para fazer tudo. Não é isso que Deus está querendo dizer. Porque uma vez que eu me permito tudo, eu me torno o quê? Escravo. E Deus não quer te ver escravo. Deus quer que você seja livre. Livre do quê? Do pecado. Gente, a nossa luta, diz na palavra de Deus, que não é contra homens de carne e sangue.
Os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são os demônios, que querem nos perder, que querem roubar de nós a graça de confiarmos em Deus, a graça de acreditar na salvação que Deus veio nos oferecer. A nossa luta é contra os principados e as potestades, é contra aquele que nos tenta. Ele nos tenta, mas nós somos livres para escolher se nós vamos cair na tentação ou não vamos escolher. Fala para o teu irmão, é você que escolhe. Você que escolhe se você vai pecar ou não vai pecar. Agora eu quero te dizer que mesmo que você se encontre na lama do pecado, na sujeira do pecado, Deus vai ao teu encontro. Ele não tem medo de se sujar para te buscar. Ele não teve medo de perder a vida dele para te salvar. Ele não teve medo dos soldados. Ele não teve medo das chicotadas. Ele não teve medo das cusparadas. Ele não teve medo de ter sido abandonado. Sabe por quê? Porque você é mais importante para Ele. Você é mais importante para Ele do que toda perseguição, opressão, traição, abandono, do que tudo que Ele passou na cruz para te salvar. E Moisés experimentou isso quando ele experimenta Deus naquela sarça ardente, naquele fogo, naquela chama que se não consumia, que ardia e não consumia. Quando Jesus certa vez começou a andar com os discípulos de Emaús, diz na palavra em Mateus 24, que o coração daqueles discípulos começaram a arder como fogo. Como fogo. Há uma outra passagem que diz em Mateus, que Jesus certa vez disse assim: eu vim trazer na terra, atear na terra o que? Fogo. E como eu queria que este fogo já estivesse aceso. Ah, amados, como Deus queria que esse fogo já estivesse aceso dentro do meu coração. Como Deus deseja e quer que este fogo seja ateado no teu coração. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a graça desse fogo, do batismo no Espírito Santo, da presença de Deus, o demônio se enfraquece, ele perde força. Quando ele vê uma pessoa que se dobra, que se ajoelha diante da presença de Deus, principalmente de Deus eucarístico, onde tem muitos que não acreditam que Deus está na Eucaristia, os demônios fogem, porque ele sabe que quando a gente se levanta, Deus se levanta junto conosco e nos dá força. E nos dá força para quê? Para vencer as pessoas? Para derrubar as pessoas? Não, Ele nos dá força para vencer o pecado. Ele nos dá força para vencer o medo. Ele nos dá força para vencer a depressão. Ele nos dá força para vencer o alcoolismo, para vencer as drogas, para vencer o adultério, para vencer a mentira. E o demônio se enfraquece. Ele se enfraquece. Porque ele sabe que Deus está entrando no coração daquela pessoa. E aquela pessoa vai começar a ser íntima de Deus. E quando uma pessoa é íntima de Deus, fala para o teu irmão, coisas extraordinárias acontecem. Deus nos surpreende. Amados, Deus, Ele surpreendeu Moisés. Ele surpreendeu Moisés a se aparecer para ele em chama, no fogo. É natural isso? É normal? Não é normal, gente. Gente, põe fogo numa lenha para você ver se não pega fogo e ela não se consome e não apaga. Você já pôs fogo em lenha? Você já viu gente colocando fogo em fogueira? Gente, aquilo lá não se consome.
Aquilo lá depois de uma certa hora não acaba, até virar brasa. Gente, Moisés começou a olhar para aquilo, aquilo não se acabava. Por quê? Porque era extraordinário. Fala para quem está do seu lado, Deus é extraordinário. Mas Deus quer ser extraordinário na tua vida. Deus quer surpreender você, como Ele surpreendeu Moisés. E foi tão impactante para Moisés, aquela experiência que ele fez com Deus, naquela chama, naquele fogo, gente, que aquele homem disse para Jesus, leia aí o que ele disse. Leia aí o que ele disse. Versículo 4. Vamos ler? Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça. O que ele chamou? Não. Como? Quem que ele chamou? Não, desculpa, nós está errado. Hoje ele está chamando, como você chama? O Linender. Quem que ele está chamando hoje? A Evelyn. Fala teu nome. Sandra, fala teu nome. Hoje ele está chamando é você. É você que ele chama hoje. Hoje ele quer incendiar a tua vida, o teu coração. E sabe por que ele fez isso com Moisés? Porque diz na palavra que ele viu o sofrimento do seu povo. Ele viu a aflição que aquele povo estava. Aquele povo estava dominado, não só pelo pecado. Ser dominado por Faraó representa ser dominado pelo pecado, pela escravidão. E hoje ele chama é você. Fala teu nome bem alto. Você tem medo de você mesmo, né? Quando a gente tem medo de falar o nosso nome, a gente tem medo da gente mesmo. Fala teu nome. Deus está chamando você. E o que Moisés respondeu para ele? Lê aí na tua palavra. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aqui estou, Senhor. Não sou nada. Senhor, estou com um problema até as tampas. Senhor, estou em cada enrascada. Senhor, estou com tanto problema na minha vida. Estou com tanta dificuldade na minha vida. Mas hoje eu quero passar a olhar mais para o Senhor do que para o meu sofrimento. Gente, tem gente que passa uma vida inteira olhando só para o sofrimento que vive. É verdade ou não é? Tem gente que passa uma vida inteira reclamando de uma enfermidade. Tem gente que passa a vida inteira reclamando do marido. Tem gente que passa a vida inteira reclamando da esposa. Tem gente que passa a vida inteira reclamando dos filhos. Tem gente que passa a vida inteira reclamando dos vizinhos, do padre, do grupo de oração, do André, sei lá, de todo mundo. É verdade ou não é? Amados, o nosso olhar tem que estar muito mais voltado para aquele que pode do que para o nosso sofrimento. Deus vê a aflição do povo. Então ele viu Moisés. Para quê? Para tirar o povo daquela situação de escravidão. Amados, quando um filho de Deus, quando uma pessoa, ela se volta para Deus de verdade, ela começa a buscar a Deus. Quanto mais ela começa a buscar Deus, mais dá vontade dela de Deus. A pessoa nem lê a Bíblia, de repente dá uma fome louca nela, todo dia ela começa a ler a Bíblia. Ela quase não vinha na missa, ela começa a vir à missa. Onde fala que tem gente rezando, a pessoa quer estar junto para rezar. O Espírito Santo vai acendendo fogo no coração dessa pessoa. E você sabe o que acontece com essa pessoa? Pessoas à volta dela vão sendo impactados com isso. Gente, eu tenho tanto testemunho para dar.
Eu não sou convertida. Eu estou a caminho. Conversão é todo dia. Tem santos da igreja que morreu pedindo a Deus misericórdia. Santa Teresinha, antes de morrer, falava: Senhor, tem de piedade de mim. Tem de piedade de mim. Eu não sou convertida. Eu estou em processo de conversão. E eu não posso interromper esse processo de conversão. Amado, você não pode parar esse processo de conversão. E o diabo é perito para fazer uma pessoa sair da caminhada. Ou nos pega pela sexualidade, pelos afetos, pelos relacionamentos, pelas raivas, por tantas coisas. Nos tenta de tantas formas. Mas quando eu estou cheia do Espírito Santo, diz para o teu irmão: ah, você vence. Você pode até chorar. Você pode até se esfolar. Você pode até gritar, espernear. Mas o Espírito Santo te leva à vitória. Não é seus méritos. É do Espírito Santo. É Ele que realiza a obra. É Ele que transforma o coração de um homem. Gente, 10 anos atrás, mas nunca na vida que você ia se encontrar com o André aqui na igreja. Mas jamais. Jamais. 10 anos atrás, jamais que você ia se encontrar com ele aqui. 21 anos atrás, jamais que você ia encontrar com a Sandra aqui no grupo de oração. Jamais. Jamais. Deus se manifestou na nossa vida e se manifesta na tua. Por isso que você está aqui. Fala assim: Deus está manifestando na tua vida, queridinho. Você não está percebendo? Pega na bochechinha dele e fala: gracinha. Pega na bochechinha. Fala: gracinha. Acorda. Deus está se manifestando na tua vida. Você acha que você veio aqui para ouvir Sandra? Você acha que é Sandra que vai te trazer batismo no Espírito Santo? Você acha que é Sandra que vai mudar a tua vida? Fala assim: é Deus. Deus é mistério. Deus age por onde a gente nem imagina. Deus é poderoso. Deus é grandioso. E Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. E assumiu a vontade de Deus e o querer de Deus para a vida dele. Deus é fogo. E o Espírito Santo é que nos santifica. Pega a tua palavra correndo em João. Lá no Evangelho de São João. Que agora eu vou procurar aqui também. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. 33. Amém? Evangelho de São João, capítulo 33. Referi-vos essas coisas, para que tenhas a paz em mim. O que Jesus diz para os seus discípulos? No mundo haver de ter aflições. O que ele diz para eles? Coragem. Coragem. Fala para o teu irmão: coragem. É palavra de ordem para a tua vida. Ele está dizendo para você: coragem. Sabe por que ele está dizendo para você coragem? Porque ele conhece teus sofrimentos. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe das lágrimas que você derrama escondido. Deus sabe das dores que só você conhece. Deus sabe das aflições pelas quais você está passando. Que mesmo que você expressasse com palavras, não seria o suficiente para que as pessoas entendessem pelo que você passa. Mas Deus entende por quê? Porque Ele está com você.
em todos os momentos, em todas as horas. Não é só na hora da alegria. Deus não está conosco aqui só na hora do grupo de oração. André já dizia isso. Hoje, no começo, lá em Jeremias. O nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Fala, irmão. Fala para quem está do seu lado agora, irmão. Fala bem baixinho, irmão. Ou se você sabe o nome dele, fala o nome. Lindenberg, Deus quer atear fogo no teu coração. Deus quer te levar a uma experiência profunda do amor dele. Deus quer derramar sobre você a força do Espírito Santo. E só precisa de uma coisa para isso acontecer. Fala 2, 3. Você precisa querer, se abrir e pedir. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca. Sabe com quem você vem se encontrar aqui nessa noite? Com o poder do Espírito Santo de Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Fica em pé. Fique em pé. Ergue teus braços. Fala, Senhor, eu quero experimentar essa sarça ardente. Eu quero me encontrar contigo no teu Espírito Santo. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Se manifesta na minha vida, para que eu esteja sempre em tua presença. Mesmo quando não estiver rezando, estarei em tua presença. Guia-me, Senhor, pelos teus caminhos, com teu vento impetuoso, com a força do teu Espírito Santo, porque eu não estou sozinho. Amém.